Nesta segunda apresentação sobre histologia prática, trataremos sobre os tecidos ósseo e tecido nervoso. Os principais objetivos da disciplina de histologia consistem no estudo e descrição de tecidos normais em nível microscópico e submicroscópico, evidenciando detalhes que caracterizem tais estruturas. O bom entendimento da morfologia básica numa perspectiva funcional é indispensável para a compreensão de possíveis alterações na forma que levam a modificações na função. Dessa forma, analisaremos aqui algumas características e precisamos relembrar os métodos de estudo, isso é indispensável. E na microscopia de luz, onde utilizamos aí a microscopia óptica, os cortes histológicos, eles partem de técnicas histológicas que visam a preparação dos tecidos destinados à microscopia de luz. E na maioria dos casos, os fragmentos de tecidos e órgãos, por serem sólidos e espessos, não permitem a passagem adequada de luz para a formação de uma imagem. Por isso, antes de serem examinados ao microscópio, eles devem ser fatiados, através de um micrótomo, em cortes histológicos delgados, ou seja, extremamente finos, que são colocados sobre lâminas de vidro. E para a observação desses materiais ao microscópio de luz, é necessário realizar uma coleta eficiente com a remoção de pequenas partes do órgão, com o auxílio de bisturi, tesoura ou pinça. É necessária a realização da fixação, que é uma etapa que utiliza procedimentos físicos ou químicos para imobilizar as substâncias constituintes das células e dos tecidos, fornecendo maior resistência para suportar as demais etapas. Além disso, os fixadores, como o formol, retardam os efeitos pós-morte do tecido, mantendo a sua arquitetura normal. A desidratação tem como principal agente desidratante o etanol, e nessa etapa utilizam-se concentrações crescentes de etanol para retirar todo o fixador e água presentes no tecido, preparando-o para banhos subsequentes com xilol. Na clarificação, a clarificação ela consiste numa etapa de impregnação da peça em um solvente de parafina, xilol, benzol ou toluol. A inclusão consiste na impregnação do tecido com uma substância de consistência firme, que permite seccioná-lo em camadas delgadas. A microtomia é a utilização do micrótomo, aparelho que fatia essa peça em cortes bem delgados. Sequentemente, temos a coloração, onde a grande maioria dos tecidos é incolor e exige o uso de corantes histológicos que evidenciem as estruturas. Além disso, a montagem da lâmina parte de uma ideia onde é feita com uma lamínula sobre os cortes utilizando resinas sintéticas ou bálsamo do Canadá. Essa vedação ajuda a preservar o material. O tecido conjuntivo ósseo é um dos tecidos que trataremos aqui. Falaremos sobre o ósseo e o nervoso, sendo o ósseo um tipo especializado de tecido conjuntivo formado por células e matriz extracelular calcificada. Este tecido serve de suporte para as partes moles do corpo, oferecendo proteção a órgãos vitais, dando apoio à musculatura, servindo de depósito de cálcio e fosfato, além de alojar a medula óssea, que é a formadora de células do sangue. O tecido ósseo possui 3 diferentes tipos de células. Nesta imagem, podemos observar 2. Marcado pela sigla OB, temos os osteoblastos, localizados aí na periferia e estão presentes nas superfícies da matriz óssea. Eles são capazes de concentrar fosfato de cálcio e são responsáveis pela síntese da parte orgânica da matriz óssea. A outra sigla é o OC, na mesma imagem, referente a grandes células móveis e multinucleadas. Estão presentes nas superfícies da matriz óssea e são responsáveis pela reabsorção da matriz.
Nesta lâmina temos aí um tecido ósseo de osso imaturo e podemos observar também nessa lâmina a prevalência de outro grupo celular do tecido ósseo, que são os osteócitos, os pontos mais escurecidos no núcleo aí de uma região mais baixa, onde temos uma formação de um sistema circular, que é o sistema haversiano, e a prevalência aí desses pontos formando as células osteócitos, que ocupam as lacunas da matriz e são responsáveis pela manutenção dessa mesma matriz, apresentando prolongamentos celulares que ocupam os canalículos com prolongamento das lacunas. A matriz óssea é formada de 50% de substâncias inorgânicas, sendo a maioria íons de fosfato e cálcio, e 50% de substâncias orgânicas formadas por colágeno do tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas, equivalentes ao pericôndrio na cartilagem. O tecido ósseo tem a presença do endósteo e periósteo, que são responsáveis pela nutrição da matriz óssea e formação de osteoblastos, tendo assim o crescimento e a recuperação do osso. Macroscopicamente, o tecido ósseo pode ser observado de duas formas distintas: osso compacto e osso esponjoso. As duas estruturas possuem as mesmas células e a mesma matriz. Nos ossos longos, as epífises são formadas por osso esponjoso e uma pequena camada superficial de osso compacto. Já a grande parte da diáfise é formada por osso compacto e uma pequena quantidade por osso esponjoso. Os ossos curtos e chatos possuem o centro esponjoso e na sua superfície o osso compacto. Presente na cavidade do tecido ósseo esponjoso e no canal medular das diáfises está a medula óssea, que aloja as células reticulares, macrófagos e adipócitos, além das células tronco hematopoiéticas. Histologicamente, existem dois tipos de tecido ósseo, o imaturo ou primário e o maduro ou secundário. Os dois tipos possuem a mesma composição celular e estrutural. O tecido ósseo primário é o primeiro que aparece, sendo substituído com o passar do tempo pelo tecido secundário. No tecido ósseo primário, as fibras colágenas dispõem-se sem orientação e há a presença de pouca mineralização. O tecido ósseo secundário, as fibras de colágeno, são orientadas na forma de lamelas paralelas, que é o sistema de circunferências interno e externo, e lamelas concêntricas, formando sistemas de Harvers. Então, nessa imagem, podemos observar uma formação desse tecido ósseo com essas lamelas concêntricas, dando origem ao sistema haversiano. Então, é importante no tecido ósseo observar e identificar as estruturas presentes no tecido, identificar os órgãos estudados durante a prática, então, onde a gente encontra, né, esse tipo de material, onde o osso está presente, de que tecido ele é formado, e esquematizar os tecidos observados. O sistema articular é de especial importância ao tecido ósseo, pois onde os ossos se encontram, tem uma zona de contato, eles são mantidos por arranjos de tecido conjuntivo chamado articulações, onde a maioria das quais é de estruturas compostas designadas a facilitar a livre movimentação entre os ossos. O tipo de articulação mais comum permite um considerável alcance de movimento que em muitos casos ocorre em mais de um plano. As articulações são cobertas de cartilagens articulares que permite o deslize suave entre uma e outra com lubrificação do líquido sinovial. Esse tipo de articulação é conhecida como articulação sinovial. Podemos observar na imagem algumas características nessa lâmina: a ossificação endocondral, a região de epífise, a membrana sinovial que tratamos aqui na conversa e a cartilagem articular que faz esse revestimento. O tecido nervoso forma uma rede de informações distribuída pelo organismo. Ele é dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e gânglios nervosos.
O tecido nervoso é composto pelos neurônios, que possuem longos prolongamentos, axônios e dendritos, e por vários tipos de células da glia ou neuróglia que sustentam os neurônios. Os neurônios reagem a estímulos através da propagação de impulsos nervosos, que possuem a função de transmitir informações a outros neurônios, a músculos ou glândulas. Eles são formados por um corpo celular ou pericário, do qual partem os prolongamentos e pelo qual são capazes de receber estímulos. Pelos dendritos, que são prolongamentos especializados na função de receber os estímulos do meio ambiente, de células epiteliais e de outros neurônios, e pelo axônio, que são prolongamentos únicos, especializados na condução de impulsos que transmitem informações de neurônio para outras células. Morfologicamente, fazendo uma revisão aqui, temos os neurônios multipolares, que apresentam mais de 2 prolongamentos celulares, neurônios bipolares, que possuem um dendrito e um axônio, neurônios pseudo-unipolares, que apresentam prolongamento único, que se divide em 2, um dirigindo-se para a periferia e outro para o sistema nervoso central. E os neurônios, eles também podem ser classificados de acordo com a sua função. Neurônios sensoriais, que recebem estímulos sensoriais do meio ambiente ou do próprio organismo. Neurônios motores, que controlam órgãos efetores como glândulas e fibras musculares. E interneurônios, que estabelecem conexões entre outros neurônios. No sistema nervoso central, são encontradas substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta é formada principalmente pelos corpos celulares dos neurônios e células da glia. A substância branca é constituída por prolongamentos de neurônios e células da glia, sem a presença de corpos celulares. A sua coloração branca se dá pela grande quantidade de mielina que envolve certas fibras nervosas. No sistema nervoso periférico, os corpos celulares são encontrados em gânglios e em alguns órgãos sensoriais. Como funções, podemos detectar e atribuir ao sistema nervoso a questão de detecção, transmissão, análise e utilização das informações geradas pelos estímulos sensoriais, além da organização e coordenação, funcionamento dessas regiões do organismo. É importante, numa aula de tecido nervoso, observar, identificar e esquematizar as células presentes nesse tecido nervoso. Então, nessa imagem, a gente tem uma visualização do sistema nervoso central, onde temos o vaso penetrando perpendicularmente essa região, folha vizinha, a camada de pia mater, camada molecular, a camada de células de Purkinje, camada granulosa e a substância branca, que tratamos aqui com as suas características. Identifique essa substância branca e cinzenta, aproveite a situação, ensejo e trate da localização dessas estruturas em diferentes partes do sistema nervoso. Analise a morfologia dos gânglios nervosos, identificando os corpos celulares de neurônios e o tecido conjuntivo que o reveste. Numa lâmina de medula espinhal, normalmente utiliza-se a técnica de impregnação argêntica e hematoxilina eosina. Antes de observar a lâmina ao microscópio, analise-a macroscopicamente. Então, imaginem aí essa visualização. No corte transversal da medula espinhal, somos capazes de perceber uma região externa mais clara e uma interna mais escura, em formato parecido com a letra H. Qual o nome da região mais externa, formada principalmente por células da glia e os prolongamentos de neurônios, e a região mais interna? Quais as diferenças histológicas entre os tecidos analisados? As células de Schwann são células alongadas, com núcleo também alongado, complexo de Golgi pouco desenvolvido e poucas mitocôndrias. São circundadas pela lâmina externa, não possuem prolongamentos e com
com seu próprio corpo, dando até mais de 50 voltas, envolvem o axônio e formam a fibra nervosa mielínica, como podemos enxergar na imagem. Na zona cortical de um gânglio sensorial, aos corpos dos neurônios pseudo-unipolares circundados pelas células satélites. Aproximando um pouco mais na zona medular, existem as fibras nervosas, ou seja, o prolongamento dos neurônios, que são envoltos pelas células de Schwann, que mostramos aqui nessa imagem. Entre os elementos nervosos existem fibroblastos e fibras colágenas. Nessa técnica utilizamos a técnica de hematoxilineosina. A objetiva de visualização é uma objetiva aproximadamente de 40 vezes, dando uma resolução final de 400 vezes de aumento nessa imagem.